estamos aqui em comunhão com Deus, eu posso dizer, conectados com o Senhor, não é? Hoje nós vivemos num mundo conectado. Podemos até dizer conectados.com. Há muitas pessoas que estão nos acompanhando, estão vendo o que se passa aqui porque estão conectados à internet, não é? E há pessoas que vivem conectadas o tempo todo, não é? Você já pegou o seu celular e já observou, fulano de tal está online. E parece que o fulano de tal, a fulana, a ciclana, nunca sai do online, não é? Nunca fica offline, conectado o tempo todo. Mas você sabe de uma coisa? Isso é bom. Isso é bom se nós estivermos conectados ao Senhor, ligados ao Senhor em todo o tempo. E eu quero meditar com você nesta noite sobre isso, e eu quero convidá-lo a abrir aí a sua Bíblia em João 15, versos de 1 a 8. João 15, versos de 1 a 8. Você pode se colocar em pé, você que está aqui no templo, participando desse culto. Você que está também conectado aí na sua casa, pode acompanhar a leitura da palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Que assim seja para a glória de Deus. Podem se assentar, meus irmãos. Disse Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Toda vara que não dá fruto, a corta, e toda aquela que dá fruto, limpa para que dê mais fruto ainda. É impressionante como que essas palavras de Jesus Cristo falam conosco, não é verdade? Elas são impactantes, elas são diretivas. O Senhor Jesus Cristo, ele não ficava dando voltinhas para dizer verdades necessárias. Ele sempre foi muito objetivo nas suas palavras. Ele dizia a verdade porque ele é a verdade. E ele declara que eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Vós sois os ramos da videira. Aqui neste pano de fundo do texto que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta, nós encontramos uma metáfora muito linda. Uma metáfora com três personagens muito distintas. Primeiramente, nós vemos aqui o agricultor. Quem é o agricultor? É o Pai. É o Pai Celeste. Vemos aqui a videira. Quem é a videira? O Senhor Jesus Cristo. E os ramos. Quem são os ramos? Os discípulos, a igreja. Então Jesus está dizendo, eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Portanto, isso aqui, meus amados irmãos e amigos, tem a ver também com o nosso futuro. O que você gostaria que acontecesse no final da sua vida? Há pessoas aqui, creio eu, que vão viver muitos e muitos anos ainda se Jesus não voltar, não é? Como diz o nordestino, vai ficar com aquela orelha comprida, não é? Aquela cartilagem vai esticando porque vive muito, não é? Mas o que você gostaria que acontecesse com você no final da sua vida? Você gostaria de dizer o quê? Quais seriam as suas últimas palavras? Eu fiz o que eu deveria ter feito e eu tive uma vida útil. Há pessoas que no final da vida ficam tão frustrados, tão decepcionados,
porque não viveram aquele tipo de vida que Deus gostaria que vivessem. É comum muitas vezes nós ouvirmos alguém dizendo assim: olha, esse é o legado que eu vou deixar para as futuras gerações. Qual será o seu legado? O que você vai deixar no final da sua vida, né? Será que você vai dizer: tive uma vida útil, eu realizei o que eu realmente pretendia, eu produzi os frutos esperados por Deus? Nós precisamos ser frutíferos na nossa vida. Sabe, a palavra fruto aparece 66 vezes nos 27 livros do Novo Testamento. Bastante, não é? 66 vezes a palavra fruto aparece. O primeiro é o fruto natural. Ora, diz respeito àqueles frutos que nós comemos, maçã, figo, uvas, né? Nós sabemos o que é o fruto natural. O segundo diz respeito ao fruto biológico, que são os nossos filhos e filhas. E o terceiro tem a ver com o fruto espiritual, que é o caráter de Jesus Cristo desenvolvido em nós. Deus espera que esse fruto espiritual se verifique na nossa vida. Nós devemos buscar alcançar a estatura do varão espiritual que é Cristo. Vida espiritual, vida com Deus. Eu não estou falando aqui de vida religiosa. Há muitas pessoas religiosas, mas que não têm caráter cristão, não têm vida com Deus, não vive no Espírito de Deus, não anda no Espírito de Deus, não pensa nas coisas que são de cima, não busca as coisas que são de cima, não busca o reino de Deus e ainda dizem: eu sou cristão. Estranho isso, não é? Há alguns meses atrás, eu levei a minha esposa numa clínica em Alphaville. E lá estava eu, sentadinho no sofá, acompanhando, e a minha esposa é muito, eu não vou falar faladeira, não é? Comunicativa. Ela se comunica com facilidade, e de repente ela disse: amor, olha aqui, ó, a artista tal. Eu falei: quem é? Eu sei lá, conheço a artista, né? Falei para ela: não vai pedir autógrafo, não me envergonhe. E aí ela olhou assim para mim, fez uma pergunta, fez duas perguntas, e quando ela fez a segunda pergunta, acho que ela não acreditou que eu fosse pastor, porque eu estava segunda-feira, dia de folga, né? Camiseta, tênis ali, calça jeans, meio desmanguelado. Aí eu falei: já que você me fez duas perguntas, eu posso te fazer duas perguntas também? Ela disse: fala, pastor. E eu falei assim: você tem certeza que se morrer hoje você vai para o céu? Ela: o quê? Eu falei: porque a Bíblia diz que o que foi escrito aqui foi escrito para que você tenha certeza de vida eterna. 1 João 5,3. Não, pastor, eu não tenho certeza. Eu falei: posso fazer uma segunda pergunta, já que você é evangélica? Como é que você avalia a sua vida espiritual? Se você comparecer diante de Deus hoje e Ele perguntar: por que razão eu devo deixar você entrar aqui no meu céu? O que você pensa que diria para Deus? Ela diz: pastor, porque eu frequento a igreja. Falei: que igreja você frequenta? Eu frequentava a igreja quadrangular, frequentei a Universal, mas agora estou indo na Adventista do Sétimo Dia. Não é verdade? Legal, que bom que você é religiosa. Mas você não tem certeza da sua salvação? Não. Mas antes disso, ela havia se oferecido para vir cantar nesta igreja, porque ela é uma cantora evangélica, e falou: eu faço um excelente trabalho com as crianças, pastor. Falei: não duvido disso. Uma artista famosa que trabalha com crianças aí. Não é estranho que há muitas pessoas que dizem que hoje são cristãos, mas não estão realmente conectados à videira, que é o Senhor Jesus Cristo? Será que você que está aqui nesta noite está realmente conectado, está ligado a Jesus Cristo? Você é um ramo? Você faz parte da igreja de Jesus Cristo? Você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo verdadeiramente?
É sobre isso que nós vamos refletir, porque Deus quer ver esse tipo de fruto espiritual na nossa vida, ou seja, caráter cristão. Deus quer que você dê frutos e muitos frutos, fruto com abundância, a tal ponto de Deus ser glorificado na sua vida, a tal ponto de as pessoas olharem para você e ver claramente a manifestação da presença de Deus na sua vida. De tal maneira que quando você passar pela rua, alguém vai dizer: lá vai uma mulher de Deus. Ali está indo um homem de Deus. Aquele ali realmente eu meto a mão no fogo porque é serva de Deus. Ah, que grande glória para o Senhor se isso acontecesse com todos nós que aqui estamos, não é mesmo, meus irmãos? Que maravilha se isso acontecesse. Isso é o que tem que acontecer. É o ideal de Deus para as nossas vidas. Então, no texto lido, nós aprendemos alguns ensinamentos preciosos do Senhor Jesus Cristo aqui para a nossa vida cristã. Primeiramente, Jesus diz que a videira provê vida para que os ramos produzam frutos. A videira, como os vegetais em geral, possui um tronco principal, é o caule, de onde absorve do solo os nutrientes necessários para que os ramos, que são as terminações do caule, assim como as raízes também, ele possa então produzir frutos. E aqui Jesus Cristo usa essa figura, meus irmãos, para mostrar que os ramos da videira dependem do tronco principal para produzir frutos. Nós dependemos de Jesus Cristo para tudo. Jesus diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem Jesus nós não somos nada, não podemos fazer nada. Então, semelhantemente, os discípulos de Jesus, para produzir o fruto espiritual, dependem do Senhor Jesus Cristo. Os discípulos dependem do Mestre. Mas o que seriam então esses frutos? Os frutos é o que todos esperam de uma árvore, não é verdade? A Bíblia nos diz que certa feita Jesus estava caminhando com os discípulos e encontrou uma figueira. E Jesus teve fome. E ele procurou um figo naquela figueira para se alimentar e não encontrou. E Jesus disse: nunca mais nasça fruto de ti. E não era época de produção de frutos. E quando os discípulos voltaram, novamente passaram por aquele lugar, aquela figueira havia se secado. Porque ela foi amaldiçoada por Jesus, porque não estava produzindo fruto. Toda árvore que não dá fruto, o que acontece? Cortada. A árvore que não dá fruto, machado nela. É assim que acontece. É cortada. Então pode-se dizer que os frutos é o que Deus, o Pai, o agricultor ou o lavrador, espera na vida dos seus filhos. Então, nesse sentido, Deus espera que nós sejamos como Jesus e que levemos outros também a viver assim, a ser como o Senhor quer que sejamos. Levar outras pessoas a se ligarem ao Senhor Jesus Cristo e manifestarem a presença de Deus também. Certamente que quando a vida de uma pessoa está de acordo com os planos que Deus tem em mente, de acordo com os propósitos de Deus, essa pessoa será muito frutífera. Essa pessoa, ela vai manifestar na sua vida diária uma certa beleza espiritual. É como quando nós cantamos que a beleza de Cristo se veja em mim. Ela vai manifestar um tipo de prosperidade
que é inerente de quem está na dependência de Deus. Ela prospera. É como o Salmo 1, é como o varão que é plantado junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ah, como tem gente assim nos nossos dias também, não é? Você olha para a vida daquela pessoa, está sempre produzindo frutos para a glória de Deus. Você fala assim, mas que bênção, que pessoa consagrada, dedicada a Deus, como é que Deus tem usado essa vida? Ficamos impressionados, não é? Mas vidas que estão ali permanecendo no Senhor. A palavra usada pelo próprio Senhor Jesus para expressar aqui essa conexão é permanecer. Ela tem um de seus sentidos como ser sustentado pela videira, ser mantido pela videira, ou seja, estar continuamente ligado à videira, não se desprende em momento algum, está ali preso à videira, está totalmente online. Compreende isso? O tempo todo ali com o Senhor. O ramo infrutífero é aquele que não está ligado à videira. Será que temos muitos ramos infrutíferos hoje? Olha aqui para mim. O ramo infrutífero representa a humanidade ímpia, pecadora, que não crê no Senhor Jesus Cristo, que não está reconciliada com Deus, a humanidade que hoje está longe dos caminhos do Senhor, que nada tem a ver com Deus e a sua palavra, e há muitos ramos hoje que não estão conectados à videira, estão longe de Deus, e esses ramos não podem produzir fruto espiritual. Compreende isso? Conhece gente assim? Somos ímpios. A partir disso, conclui-se que todo discípulo de Cristo deveria produzir frutos, já que estamos conectados ao Senhor Jesus Cristo, já que estamos ligados a Cristo. Você é um ramo que está conectado à videira ou não? Está ligado a Jesus? Ou está à parte da videira? Sem mim nada podeis fazer. Vamos dizer juntos? Sem mim nada podeis fazer. Você tem dependido de Jesus na sua vida diária? Nós não podemos fazer nada sem Jesus. Eu preciso de Jesus a cada instante, a cada momento da minha vida. Ah, como eu preciso de Jesus. A minha vida é na dependência do Senhor o tempo todo. Se há alguém aqui que não precisa de Deus, que não precisa de Jesus, saiba você que Deus respeita você, mas você não conseguirá ser aquele homem, aquela mulher que Deus quer que seja, sem estar ligado ao Senhor Jesus Cristo. Segundo o ensinamento que recebemos de Jesus aqui, é que o agricultor poda a sua vinha. Podar envolve cortar galhos, não é verdade? Alguém já fez algum trabalho de poda alguma vez em alguma árvore, no jardim de casa, em alguma árvore frutífera, não é? Como é que se faz o trabalho de poda? Você vai lá e tira os galhos secos de uma árvore, você tira os galhos mortos. Você limpa para que aquela planta produza frutos esperados. Então, todo ramo que não produz fruto, o que acontece com ele é cortado. Quais seriam as razões para isso? Duas razões são destacadas aqui que eu entendo. Primeira, a falta de dependência de Cristo e a falta de relacionamento com Cristo, falta de comunhão com Jesus Cristo. Há pessoas, meus irmãos, que hoje, lamentavelmente, não estão dependendo do Senhor Jesus Cristo, e dependem de si próprios, colocam a confiança no que são, no que fazem,
E alguns chegam até a dizer: tudo isso é resultado do meu trabalho, da minha inteligência, da minha capacidade. E o lamentável de tudo isso é que chega um momento que a pessoa ela confia tanto em si própria, ela confia no que ela é, no que ela faz, e o resultado lá na frente vai ser frustração, vai ser decepção, vai ser angústia, amargura, porque depende de si mesmo. Cedo ou tarde, o resultado será uma tremenda decepção. Eu digo para vocês, hoje não se usa mais essa palavra, mas lá no meu tempo, em 1900 de Guaraná de rolha, salvo engano, né? É nosso tempo, não é? 1900 Guaraná de rolha, se dizia: fulano de tal está estafado. Já ouviu isso? Estafa, o resultado será uma estafa, um cansaço físico, um cansaço mental, uma debilidade espiritual, porque a pessoa se colocou na confiança de seus próprios recursos, das suas próprias habilidades, não dependeu do Senhor como realmente deveria depender. Por isso Paulo diz em Gálatas 5:25, se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Vamos dizer juntos? Se vivemos pelo espírito, andemos também pelo espírito. Dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Para onde é que o Espírito Santo de Deus tem nos guiado? O que é que o Espírito Santo de Deus tem falado para nós diariamente? Se vivemos pelo Espírito, devemos deixar o Espírito Santo nos guiar, nos orientar na nossa vida cristã, dirigir os nossos passos. O dar frutos é pelo poder espiritual, pelo poder do Espírito Santo de Deus. A segunda que pode ser destacada aqui é a rebelião contra Deus. Quando não se aceita a vontade de Deus para determinados aspectos da sua vida, a pessoa passa a ser infrutífera. Como foi dito aqui, vocês querem fazer a vontade do Rafael ou a vontade de Deus? Você quer fazer a sua vontade ou a vontade do Senhor? É preciso se colocar na dependência de Deus. Para tratar da ausência de frutos, Jesus diz que o agricultor, que é o pai, corta o ramo. Corta o ramo. A árvore que não dá fruto, derruba. Isso deve ser interpretado de que maneira? Pastor Carlos Jones, você está dizendo então que quando não dar fruto, Deus vai lá, corta o ramo, significa que o crente perde a salvação? Não. Sabe o que Deus faz? Deus disciplina os seus discípulos. Deus disciplina os membros da família cristã. Deus disciplina os membros da sua família de uma forma certeira. Quantas e quantas vezes somos disciplinados por Deus, não é verdade? Deus corta, Deus disciplina. Abra sua Bíblia comigo, Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. Você vai ver aqui que quando a vida de um discípulo deixa de manifestar a presença de Deus aqui nesse mundo, então é hora do corte, é hora da disciplina de Deus. Então olha aqui para mim, antes de lermos o texto. Quero perguntar para você: a sua vida tem manifestado a presença de Deus? Se a vida do filho, da filha, não está mais manifestando a presença de Deus, está numa sequidão espiritual, esse ramo, é hora de quê? Do corte. É hora da disciplina.
O autor sagrado diz aqui em Hebreus 12, 5 a 11: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Deus corrige os membros da sua família. Alguém aqui já foi corrigido pelos pais no passado? Já? Quero te perguntar, a disciplina que foi exercida pelos seus pais trouxe algum benefício para a sua vida hoje? Hoje, quando você olha para trás, você percebe que os seus pais o disciplinaram por causa do amor que eles sentem ou sentiam por você? Deus disciplina o filho a quem ele ama. Agora, se está sem disciplina, sem correção, você não é filho, não é filha. A Bíblia chama aqui, é bastardo. O que aprendemos na palavra de Deus é que alguns ramos são cortados, também são disciplinados por meio da morte. Você sabia que Deus disciplina a sua igreja com mortes no seu seio? Triste isso, não é? Temos vários exemplos na Bíblia. Ananias e Safira mentiram ao apóstolo Pedro, mentiram ao Espírito Santo de Deus, e o que aconteceu com Ananias? Caiu morto na frente do apóstolo. Depois veio a sua mulher Safira, e o apóstolo pergunta para ela: vendestes a propriedade, portanto? Sim, portanto, por quê? Imagina o Pedro falando: por que mentistes contra o Espírito Santo? Eis aí os pés dos que levaram o teu marido e te levarão também a ti. E ela caiu mortinha. Ananias e Safira eram membros da família de Deus? Eram membros da igreja do primeiro século? Foram disciplinados com a morte? Isso não significa que eles perderam a salvação, mas foram disciplinados com a morte física. Então saiba você, Deus pode disciplinar qualquer um que vive uma vida de desobediência. E Ele disciplina porque Ele é Pai, porque Ele quer corrigir. Deus não vai permitir que o seu filho viva na prática do pecado. Deus não vai permitir que ele produza frutos que não correspondem às expectativas dele. Que Deus livre você da morte física como disciplina de Deus. Amém? Que você viva e viva longos anos para ver a bondade do Senhor sobre a face da terra. Mas para isso é preciso permanecer em Cristo. Você percebe a disciplina do Senhor atuando hoje na sua vida? Está agindo na sua vida? Às vezes Deus nos dá cada puxão de orelha, não dá? Opa, meu filho, não segue por esse caminho, não. Vem cá. Já levou uns cascudinhos alguma vez? Às vezes Deus nos dá uns cascudinhos também. Opa. Uma chibatadinha aqui. Ó, acerta o caminho, se apruma, se corrige, tenha postura.
terceiro ensinamento: os ramos que produzem frutos são podados para que sejam mais frutíferos. Existem ramos frutíferos. Há discípulos que permanecem em Cristo e assim manifestam a glória do Senhor Jesus Cristo. Entretanto, meus irmãos, isto não nos livra de tratamento. O ramo que dá fruto é limpo para que dê mais fruto ainda, para que se torne mais frutífero. Deus muitas vezes realiza algumas podas na nossa vida, porque Ele vê o nosso potencial para produzirmos mais frutos ainda. Ele olha para você e fala: olha, está dando fruto. Tem 2, tem 3 frutinhos ali, mas eu vou dar uma limpadinha nesse ramo aqui que vai produzir muitos e muitos frutos. E às vezes nós não entendemos esse agir de Deus, não é? Deus é sábio. Deus é soberano em todas as coisas que faz. E às vezes pode acontecer alguma coisa estranhas na nossa vida, né? Por exemplo, Deus corta um negócio que está aparentemente dando certo, e você fala: mas por que Deus permitiu isso? Deus corta um relacionamento aparentemente agradável. Deus corta a saúde de alguém, porque Deus tem algo em mente. Estranho, às vezes, o que acontece, não é? Mas é Deus agindo. É Deus trabalhando, é Deus com a tesoura da poda. É Deus tirando isso, tirando aquilo, para que as coisas possam se ajustar, se acertar. Portanto, se você é um discípulo de Jesus Cristo, pode ter certeza, você vai ser podado. Deus vai trabalhar na sua vida. Talvez você esteja passando por alguma poda justamente agora. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, porque Deus corta os galhos que às vezes nós achamos produtivos, e isso pode às vezes nos deixar até mesmo confusos. Senhor, por que o Senhor permitiu isso? Mais uma vez eu digo para você: Senhor, eu sou fiel, eu dizimista, eu contribuo com a obra missionária, eu ajudo os necessitados, mas, Senhor, eu tenho tantas contas para pagar. Senhor, eu entreguei o meu trabalho, o meu emprego, os meus negócios nas tuas mãos, mas as coisas estão indo de mal a pior. Eu entreguei a minha saúde nas tuas mãos, Senhor, mas eu estou precisando tomar remédios, medicamentos, tenho que ir ao médico constantemente, eu vou ao hospital. Por que isso, Senhor? Deus está agindo. Deus está trabalhando. Deus está fazendo com que os planos que Ele tem para a sua vida se concretizem. Sabe, se você estiver passando por algum momento difícil, de aflição, ou talvez algum vale sombrio, eu vou pedir para você: olha aqui para mim, pode olhar, se puder, olhe dentro dos meus olhos. Eu aprendi uma vez: nunca confie em alguém que não te olha dentro dos olhos. Olhe dentro dos olhos. Se você está passando por um momento assim, Deus não está zangado com você. Está produzindo fruto? Deus está dizendo: olha, vou podar para que dê mais fruto ainda. Vou abençoar mais ainda. Eu vou limpar, vou adubar e vai crescer e vai frutificar para a glória do meu nome. Mas é preciso aguentar a poda do Senhor. Os cortes. Deus está cortando isso ou aquilo, não se entristeça. Ele não está bravo com você. Ele é filho. Ele é o pai, ele está cuidando de você como um filho. E Deus usa as tribulações para fazer isso. Quer ver um exemplo? Em Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, não precisa nem abrir a sua Bíblia. A Bíblia diz que Jesus Cristo
foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Sabia disso? E tornou-se o autor da salvação de todos quantos lhe obedecem. Se Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, imagine nós então. Deus vai nos aperfeiçoando. Às vezes eu imagino Deus como aquele escultor com um cinzel na mão e um martelo, fazendo aquela obra de arte, uma escultura, um busto, e às vezes vai tirando lascas e mais lascas, não é? Tirando lascas, e depois, quando aquele busto parece que está perfeito, ele vem lá e começa a burilar aquele busto para que aquela imagem seja formada. Aí você passa numa praça, numa repartição pública e fala, nossa, mas que estátua linda. Dá até vontade de dizer assim, fala! Só falta falar, não é? Deus faz isso. Deus vai tirando da nossa vida o que não presta. Peça para Deus tirar da sua vida os galhos secos, aquilo que está morto, aquilo que não combina mais com quem está vivo. Você compreende isso? É o Espírito Santo de Deus falando para você, olha, isso aí está seco, não serve para nada, é lixo. Isso é coisa morta, você é uma pessoa viva. Vivendo pelo Espírito Santo de Deus, não permita mais isso na sua vida. E Paulo diz, aqui em Romanos 5, verso 3 e 4, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Abra agora Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, para finalizarmos aqui. A palavra de Deus diz aqui, meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Você nota, então, em sua vida, os benefícios dos momentos de tribulação? Nota isso? Você percebe o Senhor atuando na sua vida, no sentido de te limpar, de te purificar, através de uma tribulação? Concluindo, Jesus diz aqui no verso 8, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. E no verso 5, sem mim nada podeis fazer, nada. O ramo que não está conectado a Cristo são aqueles que não pertencem a Jesus Cristo. Os ramos que estão conectados, ligados à videira que é Cristo, e que não estão produzindo os frutos esperados por Deus, esses também são cortados. Significa disciplinados, mas está ligado a Cristo. É filho, é filha, mas Deus está trabalhando, Deus está agindo. Se houver alguém aqui desconectado da videira, por ainda não ser convertido ao Senhor Jesus Cristo, ou por estar afastado dos caminhos do Senhor, desviado do caminho do Senhor, hoje é uma excelente oportunidade para se ligar a Jesus Cristo, para se conectar a Jesus Cristo, através do arrependimento sincero. Se há alguém aqui que está sofrendo por estar fazendo a vontade de Deus, saiba que Deus não está zangado, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está permitindo aflições para que você cresça, para que você amadureça na sua vida espiritual e se torne cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Às vezes nós não compreendemos certas coisas que nos acontecem, não é? É um mistério, mas a palavra de Deus diz, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Até parece que eu ouço Jesus dizendo aqui,
Fique sabendo que se você está ligado a mim, tudo que está acontecendo está sob o meu controle. Eu estou agindo na sua vida. Eu quero que você produza fruto. Eu quero que o caráter espiritual seja desenvolvido na sua vida, que as pessoas possam ver o meu caráter na sua vida. Agora, deixe-me dizer uma coisa para você. Manifeste a presença de Jesus Cristo todos os dias na sua vida. Viva na presença de Jesus, em comunhão com o Senhor, em intimidade com o Senhor, e você vai receber dele os nutrientes, tudo que é necessário para que você cresça para a glória de Deus. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém?